Nós vamos ver agora três fases interessantes da vida de Moisés, conforme Estevão, em sua pregação, fala lá em Atos dos Apóstolos. Ele fala que Moisés teve três momentos: do nascimento aos 40 anos no palácio do Egito, onde ele recebeu instrução, orientação, educação. Depois dos 40 aos 80 anos no deserto, em Midian, junto aos midianitas, onde ele se torna um pastor de ovelhas, um homem que cria uma família, um homem que é acostumado às intempéries do deserto, que sofre a escassez. E por fim, dos 80 aos 120, onde ele vive como um estadista, um libertador, um representante de Deus na terra, um homem disposto a morrer pelo que cria. É interessante também que no capítulo 2 de Êxodo, vai descrever o nascimento de Moisés, uma história que eu já disse no vídeo anterior, mas também vai descrever o caráter de Moisés. E em poucos versículos você percebe o jeito e a forma como ele lidava com as situações da vida. Vai contar que ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele então lança a mão do egípcio e o mata. Vai contar que no dia seguinte ele vê novamente dois irmãos hebreus brigando, e ele se coloca no lugar do mais fraco. E por fim, quando ele foge para a terra de Midian, que ele vê como os pastores de ovelhas daquela região perturbavam as mulheres mais fracas que também pastoreavam, ele se coloca para defendê-las. Então, em três situações, em três oportunidades, Moisés é aquele que se coloca do lado mais fraco para defender, para lutar e para brigar. Eis aí um traço no caráter desse homem, que é importantíssimo depois, ao desenrolar da história da vida dele. Quando muitas vezes ele se coloca do lado do povo, como intercessor, e se coloca entre Deus e o povo, para fazer a mediação, para ser aquele que intercede, que clama, que luta pelo povo, por entender que o povo era incapaz de compreender Deus. Então Moisés, agora já fugindo do Egito, porque havia praticado ali um homicídio, havia matado um egípcio, ainda que em defesa, nos termos jurídicos de hoje, em legítima defesa de terceiro, ele então foge porque o rei do Egito resolve matá-lo por esse crime. E fugindo dali, ele vai para a região de Midian. Essa região de Midian não é muito certa ainda, não é muito conhecida, porque os midianitas eram nômades, então fica difícil precisar se ele estava ali na região do Sinai, se ele estava na região central da Palestina. Alguns dizem que ele até teria ido mais longe que isso. Mas se nós atentarmos para o fim do texto do capítulo 3 e o início do capítulo 4, você vai ver que ele está, por fim, pastoreando na região do Sinai, na península do Sinai. Então é fácil imaginar que a região de Midian para a qual ele fugiu seria a região ao sul do Mar Morto, uma região que tem uma certa pastagem disponível, e os nômades gostavam de passar por ali pela provisão de água que tinha naquela região. Então Moisés, ele tem a sua primeira experiência com Deus. Capítulo 3 vai contar que ele estava ali levando as ovelhas para pastar naquela região, quando ele olha ao longe e vê uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Resolveu se aproximar para ver do que se tratava. Chegando ali, Deus fala com ele desde a sarça e diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, pois a terra onde estás é terra santa. E então Moisés pergunta: quem é, Senhor? Deus então faz questão de identificar com Moisés quem ele era, dizendo: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao criar essa identificação, Deus estava dizendo para Moisés: olha, eu sou o Deus que a sua família serviu no passado. Ainda que vocês não me conheçam, ainda que durante esses 400 anos no Egito vocês não tenham ouvido falar de mim, mas eu sou o Deus da família de vocês. Fui eu que escolhi vocês, vocês não me escolheram, mas eu fui até vocês. E agora, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e resolvi descer para livrá-los. Claro que é uma figura de linguagem, porque Deus ouve o tempo todo o clamor das pessoas. Deus conhece todas as situações, pois Ele é onisciente. Então, quando Deus diz com Moisés: eu resolvi descer para salvar esse povo, Ele está dizendo:
chegou o momento de eu agir. Chegou o momento que eu esperava. Eu levei esse povo para ir, para fazer deles uma nação. Era uma família quando para lá desceram, de 70 a 75 pessoas. Há uma divergência quanto a esses números, mas todos concordam que é na casa dos 70. Em Atos fala 72, em Gênesis fala 73. Então vamos arredondar, 75 pessoas desceram para o Egito. 430 anos depois, sai de lá uma nação. Você pode pensar nesse momento que o Egito serviu então para Israel como um útero. Desce para ali uma semente, uma família. E dentro desse útero eles vão sendo gestacionados até que essa nação entre em dores de parto e dá à luz a Israel, o povo de Israel. Um povo que aproximadamente, os cálculos também estimam entre 1 milhão e 3 milhões de pessoas que teriam saído do Egito. É uma gente muito grande. Mas Deus fala, olha, eu tenho escolhido você, Moisés, para ser o meu porta-voz. Você vai chegar ao rei do Egito e vai dizer para ele, deixa sair o meu povo para me prestar culto. E assim, Moisés então começa com o que nós humanos temos de mais comum, né? Nós damos desculpas a Deus. Nós dizemos para Deus das nossas limitações. A gente às vezes diz para Deus, por que eu, Senhor? Por que o Senhor não escolhe outro? Por que eu? Mas Deus nos escolheu por um propósito. Deus nos chamou para uma missão, com uma razão, com uma função. E eu queria que você pensasse da seguinte maneira. Quando Jesus chamou os apóstolos para o seguirem, ele não perguntou para os apóstolos, o que vocês podem fazer por mim? Mas ele chamou-os e disse, eu farei de vocês pescadores de homens. Deus nos chama e ele já tem um plano para a nossa vida. E ele falou para Moisés que faria assim. Dessa forma, Moisés então apresenta muitas desculpas. Por exemplo, Deus, eu não sei falar direito, eu tenho a língua pesada. E Deus fala, olha, eu vou levantar Arão, o seu irmão, Arão levita, e ele será a tua boca. Você vai ser para ele como Deus, como eu sou para você. E o que eu disser para você, você vai dizer para ele, e ele vai falar ao rei do Egito. Moisés então pergunta, e como que o rei do Egito, ou o meu povo, vai saber que eu fui chamado pelo Senhor para ser o libertador? Então Deus manda que Moisés jogue o cajado dele ao chão, o cajado se torna uma serpente, ele então pega a serpente, que ela volta a ser cajado. Deus começa então uma série de manifestações sobrenaturais. E por fim Moisés faz a última pergunta. E se eles perguntarem qual é o nome desse Deus, qual é o nome do Senhor, o que eu vou dizer para eles? Deus diz, diga para eles que eu me chamo Eu Sou. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus autoexistente e não preciso de um nome.